Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova nesse domingo à noite. Como é bom chegar todo domingo à noite na sua casa e com um programa tão abençoado como esse, um bate-papo, uma conversa e ainda mais sobre a Palavra de Deus. Que coisa linda! Louva a Deus pela Canção Nova que pensou neste programa para nós. Louva a Deus pela vida de Dom José Falcão, que se dedica a este programa. E você que está aí na sua casa, eu tenho certeza que muita gente nessa hora com a Bíblia, com o seu caderno de anotação, e eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser bom demais. Você também que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Lembrando que tanto o meu canal quanto o do Dom José tem outros conteúdos, tá? Dom José tem conteúdos vastos sobre a Sagrada Escritura. Já tem o livro do Gênesis comentado, o livro do Apocalipse comentado versículo por versículo e todos os programas que Dom José faz, assim como no meu, vastos outros conteúdos. Então, tudo isso para evangelizar você e sua família. Meus queridos, programa passado, em apenas um bloco, nós começamos a tratar do pecado original. É a nossa temática, o estudo é o Antigo Testamento, estamos estudando o pecado original. Começamos há pouco tempo, só tive condição de fazer uma pergunta para Dom José. Eu creio que agora nós vamos avançar neste programa somente sobre pecado original. Prepare-se. Antes, receber Dom José Falcão mais uma vez conosco, sua bênção, uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson, também estou alegre de estar aqui. Dom José, terminamos o programa passado, perguntei para o Senhor se Deus havia criado o homem e a mulher maus. E o Senhor trouxe a palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus completou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. E depois o Senhor nos trouxe o parágrafo 374 do Catecismo, que diz: o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com o seu Criador, em tal harmonia consigo mesmo e com a criação, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. E eu terminei o programa citando para o senhor duas passagens que eu gostaria que o senhor comentasse elas, se tem a ver com essa criação. Deus fez tudo bom, que é Efésios capítulo 1, versículo 4 e Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 16. Porque esses dois textos dizem que fomos criados em Cristo. Isso é muito interessante e parece que também completa o que o senhor estava dizendo, que Deus fez tudo bom. Sim. A obra de Deus é a obra das três pessoas da Trindade. As três pessoas da Santíssima Trindade são o único autor da criação. Deus disse, Deus fez, Deus realizou. Deus falou. A palavra de Deus, o verbo do Pai é o Filho. O Pai cria pelo Filho na força do Espírito Santo. Todas as três pessoas da Santíssima Trindade são autoras, na verdade um único autor, da criação. O Pai cria, o Filho cria, o Espírito Santo cria, e não são três deuses criadores. É um só Deus em três pessoas. As três pessoas atuam diretamente na obra da criação, como também na redenção, como também na santificação. Sempre o Pai por meio do Filho, na força do Espírito. Como recitamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tudo é obra do Pai por meio do Filho, na força do Espírito Santo. E, dado que o Pai nada faz sem o Filho, tudo foi feito por Ele, nós temos então a obra da criação, não somente realizada por Cristo, mas o Pai vislumbrando a pessoa de Cristo. Ele é a imagem visível do Deus invisível e ele também é o protótipo da criação. Muito bom. Então, Dom José, podemos dizer... Um momentinho, Frei. Exatamente explicando nele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Nele, ele nos escolheu. Sim. Sim, bem escolhido, bem citado, bem pontuado o texto, Frei Gilson. Continue. E o
E o Colossenses capítulo 1, versículo 16 fala a mesma coisa, né? Versículo 15 primeiro. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Perfeito. Primogênito de toda criatura, não no sentido de que ele seja criatura. Ele é primogênito, mas unigênito do Pai. A primeira realidade, a partir da qual Deus cria, é o Filho. Isto é, Deus contempla desde toda a eternidade o seu Filho. E nele, todas as coisas são feitas. Por ele também. Sim. Então é importante, ele é primogênito nesse sentido que o senhor falou. Sim, porque se você disser que ele é primogênito enquanto criatura, não. Cristo não é criatura, Cristo é o Criador. Ele é o unigênito do Pai e ele foi gerado pelo Pai, o único que foi gerado pelo Pai, mas foi gerado desde toda a eternidade. Então, é primogênito no sentido, todas as criaturas foram criadas tendo ele como protótipo. Muito bom. Então podemos dizer que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher santos? Corretíssimo, perfeitamente. Deus não cria nada que seja incompatível com a sua santidade. O texto já citado por Vossa Reverendíssima, e Deus viu que tudo era muito bom. A bondade do que Deus faz corresponde à bondade dele mesmo. Do bom não pode vir o mal. E o Deus que é bom é santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, recitamos na liturgia, citando uma frase de um profeta. Então, a condição do homem, quando ele veio à existência, é uma condição de santidade, pureza. Nele não havia mácula moral. O Catecismo da Igreja Católica, que, aliás, eu proponho que Vossa Reverendíssima leia no parágrafo 375, é estado de santidade, estado de justiça originais, santo e justo. Essa santidade também tem outro nome, participação na vida divina. Isto é, o homem participava da vida de Deus. Santo como Deus, puro como Deus, justo como Deus. Santidade original, justiça original, participação na vida divina. Essas três categorias, elas caminham juntas. Por gentileza, leia o parágrafo 375. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era a participação na vida divina. Participar na vida divina. A intimidade onde você tem completo acesso àquela realidade, no caso, àquela pessoa. O homem participava da vida, mas como criatura. Cuidado aqui para... o Catecismo da Igreja Católica não está de forma alguma insinuando o panteísmo, como se o homem fosse um pedacinho de Deus, participasse da vida divina como Deus. Não, de forma alguma. Mas, como criatura, pura e santa e justa, participava da vida de Deus, puro, santo e justo. E eu posso dizer, Dom José, que o desejo de Deus era que o homem continuasse nesse estado, porque alguém pode pensar que, como se Deus tivesse provocado a queda deles. Provocado não, mas provado sim. Provocado não, porque a provocação significa eu estou incitando você, empurrando você para pecar. Mas provação, prova, sim. O mistério de Deus submeteu o homem à prova. Provocado não. Provocação, essa palavra, ela se aplica ao diabo. Exato. O diabo provocou a mulher, provocou o homem. Primeiro a mulher. E depois a mulher participou, fez com que Adão se tornasse cúmplice dessa aceitação da provocação, isto é, ela entrou no jogo da
serpente. Provocação não, provação sim. Deus criou o homem para que ele vivesse sempre. Deus criou o homem para que o homem fosse sempre santo. Deus não criou o homem para que o homem pecasse. Não. Claro, a temática, porque Deus permitiu, porque Deus provou, etc., isso é coisa mais para frente, que a gente não vai colocar o carro na frente dos bois agora. Mas a sua pergunta é importantíssima. Provocação, não. Provação, sim. 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 O Catecismo da Igreja Católica acabou de falar que nossos primeiros pais foram constituídos no estado de justiça original. Acabamos de ler aqui, santidade e de justiça original. E aí o senhor já explicou no que consiste essa santidade, essa comunhão com Deus, a participação na vida de Deus. E o que significa esta justiça original? Perfeito. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados, etc., porque eles herdarão a terra, verão o reino de Deus, vários porquês ao longo de todo o sermão, o sermão das bem-aventuranças. Isso se refere ao próprio Cristo, que é nossa justiça. Num segundo momento, se fala da justiça enquanto preceito e normativa e imperativo sociológico, moral, na convivência humana. Justiça nos relacionamentos da família, do trabalho, da sociedade, etc. Mas justiça, primordialmente na Bíblia, é essa condição, digamos, de harmonia. A palavra-chave, que, aliás, nós já tratamos ainda há pouco, ao citar o parágrafo 374 do Catecismo da Igreja Católica. O homem em harmonia consigo, em harmonia com a sua companheira e vice-versa, e em harmonia com Deus e com as demais criaturas. Então, o parágrafo 376, que eu peço que Vossa Reverendíssima já vá abrindo, ele traduz uma expressão bíblica que não pode ser interpretada ao pé da letra, da nudez do homem e da mulher, e ambos não se envergonhavam. A frase está aí, Uniceia, por favor. Mostre aí para a gente, Gênesis 2, 25. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não havia malícia. Não havia o que hoje nós chamamos de pudor, o despudorado, atentado ao pudor. Essas realidades, elas não existiam. Isto é, o homem estava em harmonia consigo. Por favor, Frei Gilson, agora chegou a vez de Vossa Reverendíssima ler o parágrafo, é pequeno, é bem pequeno, o parágrafo 376 do Catecismo da Igreja Católica. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado dominado justiça original. Pronto, aqui está a justiça original, harmonia. Vamos recordar quais são os âmbitos da harmonia do homem com Deus, do homem consigo e do homem com o seu semelhante. Daí Vossa Reverendíssima entende porque nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é o Evangelho da quarta-feira de cinzas. As 3 práticas quaresmais. Oração, para restabelecer a harmonia entre você e Deus. Jejum, para restabelecer a harmonia entre você e você mesmo. Esmola, para restabelecer a harmonia entre você e o próximo. Que lindo, hein? Percebeu aqui? E bem na quarta-feira de cinzas, lembra-te que as póios pode retornar. Na hora da imposição, perfeitamente. Ou seja, volta ao Gênesis, né? Sim. Então, o pecado introduziu a injustiça. E essa injustiça fez com que os desejos do espírito se tornassem rebeldes aos desejos da carne e vice-versa. O homem está desestruturado, ou pelo menos perturbado, não há mais harmonia, vai haver oposição dentro de si até a hora da morte. A oposição, a rebelião com Deus,
o pecado propriamente dito, o relacionamento não vai ser mais pacífico, o homem vai ser sempre inclinado e, às vezes, tentado pelo demônio para se afastar de Deus, para ir para longe de Deus, dar-me a parte da herança que me cabe, ou qualquer outro texto do Novo Testamento, a rebelião, o distanciamento de Deus, e o relacionamento com o próximo. Aí a sabedoria de Jesus. Para você restabelecer essa harmonia, as práticas quaresmais, essas 3 práticas, jejum, oração e esmola. Ou, se você quiser, mortificação, oração e prática de caridade. Então, justiça original é a harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação. Perfeito. Isso é harmonia. A palavra harmonia, essa é a palavra-chave. Agora eu preciso lhe apertar aqui, Dom José, porque o texto trouxe, e eu sei que muita gente ficou com dúvida. Enquanto o ser humano, que é o que está dito aqui no catecismo, permanecesse na intimidade divina, então Deus chamou ele, criou Adão e Eva para permanecer com ele. Aí o catecismo está dizendo que o homem não devia nem morrer e nem sofrer. O que significa, primeiro, esse não morrer? Porque aqui se trata de algo físico ou ele já tratava de uma morte espiritual? Perfeito. Essa pergunta será a quarta, que o Frei Gilson vai me formular. Aliás, ele já falou no programa anterior, se não me engano, dos dons preternaturais. Sim. Posso lhe fazer um pedido? Sim. Vamos esperar a quarta pergunta? Ótimo, ótimo. Mas ela já está formulada aqui na pauta. Porque vocês precisam entender uma coisa. O Dom José, ele prepara as pautas e ele já sabe bastante coisa que vão ser tratadas aqui. E eu sou aquele que vou perguntando. Então, é importante que o senhor faça isso, porque se vai chegar lá na frente, ele vai guardando. Então, eu já tenho 2 perguntas, os dons preternaturais e essa realidade da morte, que então vai sendo respondida. E é bom que vai gerando você essa expectativa. O homem não devia nem morrer e nem sofrer, então vamos tratar isso mais na frente. Vamos tratar, sim. Tá. Mas sobre a sua pergunta, a santidade... A justiça original, né? A justiça original, que é a harmonia. Tratamos da santidade, depois entramos na justiça. A harmonia do homem consigo, do homem com Deus e do homem com a sua companheira e com toda a criação. Santo Agostinho, numa magistral obra chamada A Cidade de Deus, ele discorre sobre isso, isto é, ele diz como era a humanidade antes do pecado. É uma linguagem tão bonita, Frei Gilson, que eu disse, eu não posso deixar de presentear os nossos telespectadores com essa reflexão tão bonita. Me permita introduzir o grande doutor aqui e acho que parte da pergunta que ele fez de poder não morrer já está aqui, mas ela não vai ser respondida completamente não, porque vai ser respondida na quarta pergunta. Com a palavra, Santo Agostinho. O homem vivia no paraíso como queria, e enquanto queria, o que Deus ordenara. Vivia gozando de Deus, de cujo bem era feita a sua bondade. Vivia sem qualquer privação, estando em seu poder viver sempre assim. Havia alimento para que não passasse fome, havia bebida para que não passasse sede, havia a árvore da vida para que a velhice não o dissolvesse. Nenhuma corrupção no corpo, ou do corpo procedente, produzia doença alguma em seus sentidos. Nenhuma doença interna, nenhum acidente exterior havia a temer. Na carne, a saúde plena. Na alma, a total tranquilidade. No paraíso, assim como não havia calor nem frio, assim também quem lá morava estava livre de qualquer atentado que o desejo ou o medo causassem à sua boa vontade. Nenhuma tristeza, nenhuma vã alegria havia lá. Perpetuava-se, vinda de Deus, uma alegria verdadeira em que ardia uma caridade nascida de um coração puro,
de uma consciência reta e de uma fé sincera. Havia também uma sociedade sincera dos cônjuges entre si, garantida pelo amor honesto. A alma e o corpo levaram uma vida de mútua concórdia e o mandamento era observado sem esforço. O tédio não molestava o ocioso nem contra a vontade se era molestado pelo sono. Estamos muito longe de pensar que em tão grande abundância de bens e em tal felicidade dos homens, a prole, os filhos, se não podia gerar sem a morbidez libidinosa. Pelo contrário, os membros genitais obedeceriam ao arbítrio da vontade tal como os demais, e o marido ter-se-ia introduzido nas entranhas da esposa sem o aguilhão arrebatador da paixão libidinosa, na tranquilidade da alma e sem corrupção alguma da integridade do corpo. Embora isto não se possa demonstrar pela experiência, não é o caso para não se crer, pois estas partes do corpo não seriam excitadas por um alvorotado ardor, mas utilizadas conforme as necessidades, por um poder que a si mesmo se denomina espontânea potestas. E então poderia assim o sêmen viril penetrar no útero da esposa, mantendo-se a integridade do órgão genital feminino, tal como presentemente o fluxo do sangue menstrual pode sair do útero de uma virgem sem prejuízo para a sua integridade. De fato, é pela mesma via que um se introduz e outro sai. No parto, as entranhas da mulher dilatar-se-iam, não com os gemidos da dor, mas com o impulso da maturidade. Do mesmo modo, para fecundar e para conceber, não seria o apetite libidinoso, mas o uso voluntário que uniria as duas naturezas. Falamos de assuntos que agora causam vergonha e, por isso, embora procurem os conceber o que poderiam ter sido antes de causarem vergonha, todavia, é mais conveniente que esta nossa exposição se refreie pelo pudor que nos retrai do que seja ajudada pela nossa débil eloquência. Nem mesmo os que poderiam experimentá-lo experimentaram o que estou a dizer, porque, tendo-se antecipado o pecado, mereceram o exílio do paraíso antes de se unirem em tranquilo alvedrio na obra da propagação. Como é que, então, um tal assunto poderia sugerir aos nossos sentidos humanos outra coisa que não seja o exercício de uma turbulenta paixão em vez do exercício de uma tranquila vontade? Daí que o pudor impeça quem fala, embora não faltem argumentos a quem pensa. Reflexão bonita. Lindo. Para explicar como era a condição do homem e da mulher antes do pecado. Não havia dor, se bem que o relato parece insinuar que eles geraram Caim e Abel depois que saíram do paraíso. Parece que o relato aponta para isso, não dá para dizer que eles geraram Adão e Eva, Eva gerou Caim e Abel quando estavam no paraíso, parece que já estavam fora. Mas é uma tergiversação interessante para mostrar que a justiça original e a santidade possibilitavam esse estado de harmonia com todas essas realidades de felicidade, nada de constrangimento, de dor, de maldade, até o ato sexual, caso ele acontecesse, não aconteceria, evidentemente com digamos assim, com o ímpeto do instinto, mas seria uma realidade bem diferente. Nada do pecado, nada do pecado. Sem dores no parto? Aqui. Sem dores no parto, perfeitamente. Aliás, as dores no parto, no capítulo 3, elas são uma consequência do pecado, né? Sentirás dores, né? Darás à luz com dores, é verdade. Então, veja, qualquer discussão a respeito do que poderia acontecer se Adão não pecasse, teologia especulativa. Agora, como era a condição do homem antes do pecado, aí já se pode dizer com mais segurança, mas essa questão diz respeito especificamente aos dons preternaturais. Estamos chegando lá, que é o assunto já abordado por Vossa Reverendíssima. Estamos chegando. Ficou bonita, não foi a reflexão de Santo Agostinho? Muito bonito. Explicou bastante coisa. Eu quero terminar este bloco, né? Temos ainda mais um bloco, então vamos poder continuar perguntando aqui para Dom José. E já vou chegar nessa quarta pergunta que
promete aqui trazer muitas respostas. Foi respondida essa questão da justiça original e deu para entender muito bem com o catecismo e com o texto de Santo Agostinho que acabamos de ouvir, o que significava isso. Enquanto o Dom José ia lendo, eu ia tentando imaginar como que um filme, tentando, que vida é essa que a gente não conhece? Essa vida a gente não experimentou, né? Porque viemos já depois desse pecado. Mas, olha que bonito, estamos fazendo uma meditação antes do pecado. Então, Santo Agostinho nos relatando um fato antes do pecado. Era assim a vida deles. Então, eu termino lendo, mais uma vez, pega aí seu Catecismo da Igreja Católica, 376. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. Então ficou muito claro para mim, ficou muito claro para você que o ser humano foi criado bom, que o ser humano foi criado santo, que o ser humano foi criado em justiça original. Isso é importante. Então não foi Deus que criou o pecado, né? Não foi Deus que criou, não é o autor do pecado. Por isso vamos continuar este programa tirando mais dúvidas e mais esclarecimentos. Vamos dar sequência ao nosso assunto que está bom demais. E chegou uma pergunta tão esperada que eu vou fazer a Dom José Falcão sobre os dons préternaturais de Adão e Eva. Dom José, com o pecado original, o homem perdeu esse estado de justiça original. O estado de justiça original comportava que tipo de dons? Que tipo de capacidades que o homem acabou perdendo? Eu também aproveito para fazer essa pergunta. É certo essa terminologia, dons préternaturais, ou é uma coisa já que não se utiliza na teologia recente? No Catecismo da Igreja Católica, essa expressão parece que não aparece. Tenho quase certeza. Ela não aparece. Mas ela é clássica na teologia e eu diria ela remonta à Idade Média. Uhum. Préter poderia ser traduzido como além da natureza, que é diferente de sobrenatural. Em que isso consiste? Para a gente entender essa expressão difícil, eu me vali do meu professor de Bíblia e também de teologia. Já falecido, monge beneditino chamado Dom Estevão Bittencourt. Ele explica essa nomenclatura, quais são esses dons préternaturais. São dons que ampliam as perfeições da natureza. Então, você tem a natureza e essa natureza, no estado original, ela era ampliada, como que aperfeiçoada, digamos assim, fortalecida, enriquecida, se nós quisermos. Então, seria algo além da natureza, uma força especial, uma graça especial, uma capacidade especial, uma condição especial. Eu gostaria de ler parte da obra de Dom Estevão, das muitas que ele escreveu, porque é o ensinamento clássico, ainda que essa expressão não esteja no catecismo, mas todos os elementos a gente vai ver aqui e a gente vai procurar na Escritura, um por um, para a gente encontrar a razoabilidade dessa distinção de préternaturais. Uhum. Então, com a palavra, Dom Estevão. Quem lê atentamente o texto bíblico, verifica que os primeiros homens gozavam de dons especiais, que a fé e a teologia tematizaram como constitutivos da justiça original. A justiça original compreendia, primeiro, a filiação divina. Não é dom préternatural, não. Primeiro, filiação divina. Ou seja, a graça santificante. Uhum. Ou a elevação do homem à condição de filho de Deus.
chamado a participar da vida e da felicidade do próprio Deus. É o que se deduz do texto sagrado, o qual indica claramente que o homem vivia na amizade com o Criador. Este dom é sobrenatural, isto é, ultrapassa todas as exigências de qualquer criatura. As demais criaturas não eram filhas de Deus, mas o homem sim. Aqui temos um dom sobrenatural, a graça santificante. A graça supõe a natureza, mas a eleva, mais a dignifica. Agora, vem, além da filiação divina, os dons preternaturais, assim chamados porque eles ampliavam as perfeições da natureza, como já lhe expliquei. E vamos a esses 4 dons preternaturais, todos eles fundamentados na Bíblia. Primeiro, imortalidade. Pois em Gênesis 2:7, 3:3, a morte é apresentada como consequência do pecado. Isto significa que, antes do pecado, o homem não morreria dolorosa e tragicamente como hoje morre. A morte seria natural, enquanto fenômeno relacionado com o antes e com o depois, mas não teria a tragicidade, a realidade dolorosa de hoje. E a gente vai ver o catecismo dizendo que a morte, num certo sentido, ela é natural. Mas isso é um pouquinho mais para frente. Voltemos a Dom Estevão. Então, imortalidade. O homem podia comer do fruto da árvore da vida, que estava no jardim. O único fruto do qual o homem foi proibido de comer foi o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e vamos tratar disso mais para frente. Então, se o homem não tivesse pecado, ele podia viver sempre. E vamos ver como seria essa morte natural. Viver sempre e conjugar o viver sempre com essa morte natural. Mais para frente, Santo Tomás de Aquino vai nos ajudar a compreender isso. Impassibilidade, segundo o dom preternatural, ou ausência de sofrimentos, pois estes decorrem da sentença condenatória de Gênesis 3,16. Dores, trabalhar com suor, a terra vai ser hostil, etc. O sofrimento, ele entra na aventura humana após o pecado. Terceiro dom preternatural, integridade ou ausência de concupiscência desregrada, visto que os primeiros pais, antes do pecado, não se envergonhavam da sua nudez. Os seus instintos ou afetos estavam em consonância com a razão e a fé. Não havia neles tendências contraditórias. Harmonia. Lembra disso? E o último dom preternatural, a ciência moral infusa, que os tornava aptos a assumir suas responsabilidades diante de Deus. Os dons da justiça original não implicam que os primeiros homens fossem formosos. Teriam sido dons meramente interiores, compatíveis com a configuração rude que as ciências naturais atribuem aos primeiros seres humanos. Ou seja, eles tinham um conhecimento que Deus colocou no coração deles acerca do bem a ser feito e do mal a ser evitado. Não comam desse fruto. O mistério é que, apesar desses dons, o homem pecou. Frei Gilson, eu acho que a linguagem de Dom Estevão foi bastante acessível e acho que ilustrou bem esses dons preternaturais. Depois da sua intervenção, eu queria saber se a gente poderia percorrer os textos da Bíblia para provar esses dons preternaturais. Que está em Gênesis. Sim, tudo em Gênesis. Claro que podemos, Dom José. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: é por isso que eu posso, então, dizer da gravidade desse pecado, porque além de ter... Porque nós não temos esses dons aqui. Perdemos. Então, pecamos sem ter essa realidade. Sim. E eles pecam tendo todos esses dons. Então, eles estão em harmonia. Eles não têm sofrimento. Eles têm uma ciência moral infusa.
Então é por isso que podemos atribuir uma certa gravidade maior nesse pecado? Grave, muito grave. E um mistério insondável. Um mistério. O mal é um mistério. Como o homem criado e ornado com tantas virtudes, com tantas capacidades, com tantos favores, fortalecido com esse patrimônio, vamos dizer, poder não morrer, poder viver sempre, sem sofrer, sem desarmonia, harmonia completa dentro de si, harmonia com Deus, harmonia com... E cede a essa proposta, a essa tentação. É um mistério. Não dá para você entender sem a fé. São João Paulo II vai dizer que o mistério da impiedade, o mistério da iniquidade, perdão, o mistério da iniquidade só pode ser compreendido à luz de outro mistério, que é o mistério da piedade. E como tal, o mistério, tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é outro mistério também, que é insondável, só que é do outro lado, né? O mistério das trevas, o mistério da luz. Não dá para você dizer somente com a razão como é que Deus tenha decidido se encarnar. Deus morto na cruz, veja, é um mistério, somente a fé. Então, mistério enquanto tal não se explica. Vosso Reverendíssimo usou a palavra correta. É de uma gravidade tremenda, porque eu acho que está cercado de uma aura, de um mistério, é um mistério abismal, é um mistério insondável, o mistério da primeira queda. Vamos então conferir na Escritura cada passo desse. Vamos lá. Imortalidade. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Os dons preternaturais. Vamos deixar a filiação divina de lado, porque a sua pergunta foi sobre os dons preternaturais. Gênesis capítulo 2, versículo 7, por favor. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O hálito da vida. Deus não criou ninguém para morrer. A morte não é obra de Deus. A morte não é iniciativa de Deus. A primeira vez que Deus vai falar da morte para o homem é como possibilidade decorrente de um eventual abuso do livre-arbítrio do homem. Vamos então exatamente no capítulo 3, Versículo 3. Versículo 3, a mulher respondendo à serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Pronto. Deus Todo-Poderoso submete, coloca um limite. Esse limite, que é a resposta dela para a serpente, está em Gênesis capítulo 2, versículos de 16 a 17. É a primeira vez que Deus fala da possibilidade de morrer. Essa advertência de Deus é importante para que as pessoas digam, Deus então criou o homem para que ele morresse. Não. A primeira vez que Deus fala da possibilidade da morte do homem é como eventual consequência de um eventual abuso do livre-arbítrio do homem. Se você comer, você vai morrer. Gênesis 2, de 16 a 17. Deu-lhe este preceito, podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Pronto. Então, primeira vez que a realidade da morte aparece, o Senhor faz uma advertência. Aqui não é dito que ele quer. Se você comer, você indubitavelmente vai morrer. Essa afirmação do Senhor Deus é importantíssima para que a gente jamais insinue a ideia de que a morte foi querida por Deus e de que Deus criou o homem para que ele morresse. Não, senhor. Agora, Dom José, duas coisas que eu queria perguntar para o senhor.
Então, para que fique claro na cabeça de todo mundo aqui, e o que Dom Estevão colocou aqui é interessante, o homem não morreria de uma forma dolorosa e trágica, como hoje morre. A morte sempre está carregada de dor. Mas haveria uma morte natural. Ou seja, quando a gente fala de morte, não é que o ser humano ia viver para sempre nessa terra. Não seria isso, né? Não, de forma alguma. Mais para frente, a gente vai abordar esse assunto com o Catecismo da Igreja Católica. Não vai ser agora, por favor. A morte, num certo sentido, dirá o Catecismo, ela é um fenômeno natural. Certo. Porque se você diz que uma realidade sujeita ao antes e ao depois, portanto, sujeita ao tempo, se você diz que ela é eterna, o conceito de eternidade não se adequa com o conceito de tempo, porque a eternidade não tem nem antes nem o depois. E a experiência revela que entre o antes e o depois você tem a mudança, você tem a alteração. E essa alteração ela não pode ser eterna, está destinada a um fim. Mas como seria esse fim? Esse desenlace da natureza humana num determinado momento, chamemos isso de velhice, senilidade, etc. Não seria, aí é Santo Tomás de Aquino, mais para frente, o Frei Gilson já está adiantando, mas eu respondo, seria sim um desenlace não doloroso, Sim. não traumático, não marcado por esse choque, por esse impacto e também por esse drama emocional, tanto daquele que está partindo quanto daqueles que ficam. Sim, como o homem pecou, a teologia especulativa só vai até aqui. E outra coisa, se o homem não tivesse pecado, não experimentasse desse pecado, seria então uma morte já com uma passagem tranquila para Deus eternamente. Sim, é o que defende Santo Tomás Ou de Aquino. seja, a morte hoje existe sempre um medo. Para onde eu vou? Exatamente. A gente nem sabe. E também a própria realidade de não querer morrer. Exato. Jesus no Jardim das Oliveiras, minha alma está perturbada até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Veja, a proximidade da morte, não apenas pelo fato, e isso é um aspecto importante, ele vai ser supliciado, vai ser xingado, ele vai ser agredido, vai receber a coroa de espinhos, vai ser flagelado de forma humilhante, vai ouvir impropérios, etc., vai ser crucificado, o seu corpo vai experimentar dores atrozes, etc., mas a própria realidade, a morte enquanto tal, nem Jesus, Deus encarnado, se tornou imune a esse drama. A proximidade da morte para o instinto da defesa da vida, de querer viver sempre, mesmo sabendo da existência da eternidade, depois do pecado se tornou uma coisa dramática, se tornou uma coisa repugnante, apavorante. Isso, diz a teologia especulativa, especulando aquilo que aconteceu antes do pecado, né? Não estávamos lá, mas essas realidades, a morte, ela seria enfrentada, ela seria experimentada, não como algo doloroso, como algo que causa rebelião, repulsa, pavor, aquilo que Jesus experimentou no Jardim das Oliveiras. Sim. Agora, minha segunda pergunta nesse sentido é o seguinte, Deus fala aqui, o senhor acabou de ler para nós, a gente acabou de ler. Porque no dia em que dele comeres, morrerás. É uma afirmação de Deus, morrerás indubitavelmente. E aí, capítulo 3, a Eva e Adão comem do fruto. É verdade. Só que, fisicamente, eles não morrem automaticamente. Não, automaticamente não. Primeiro eles vão ser expulsos, vão ouvir as sentenças e vão ser expulsos. O Senhor vai colocar um anjo com espada flamejante na entrada do paraíso para que eles não entrem e eles partem. Aí depois vem as cenas seguintes. Eles têm os filhos, depois vem o episódio de Caim e Abel, depois vem Lameque, depois vem que Adão e Eva tiveram filhos e filhas e assim por diante. Então eu posso dizer que
o que Deus prometeu aqui para eles, afirmou para eles, vocês morrerão. Significa então que agora, a partir de agora, a sua morte física vai ser dolorosa e que agora também houve morte espiritual, porque você tinha amizade comigo e agora você rompeu com isso e houve uma morte espiritual. Seria isso? Sim, eles perderam a filiação divina. Perderam esse dom sobrenatural, sem dúvida alguma. Por isso que pela fé e pelo batismo, nós recebemos a graça da filiação adotiva. Vós não recebestes um espírito de escravidão para viver no temor. Vós recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos a Deus pelo nome de Abba, Pai. E se sois filhos, sois herdeiros e assim por diante. O ser humano não batizado não é filho adotivo de Deus. Por isso, necessita do batismo e essa é uma das graças do sacramento do batismo, a pessoa se torna filha de Deus. Sim, é uma graça sobrenatural. Lembre-se, a filiação divina, a intimidade com Deus, a amizade com Deus, dom sobrenatural, não preternatural. Certo. Filiação divina é aqui, imortalidade, impassibilidade, integridade e ciência moral infusa, que são os 4 dons sobrenaturais, preternaturais, eles perderam. Perderam tudo. Perderam o dom sobrenatural da filiação divina. Exatamente. Não tem mais intimidade com Deus. Estão afastados de Deus, estão expulsos do paraíso. O senhor está citando muito essa perda. Eu já ouvi um grande autor, Léo 13, ele falava justamente isso. O pecado original... porque muita gente, às vezes a gente entende como uma mancha, como algo que veio até nós, e ele falava muito ele fala que é mais uma perda. Você tinha algo... As duas coisas. As duas coisas, né? As duas coisas. Você tinha algo e você perdeu, É verdade. né? É verdade, sim. As duas coisas coexistem. Isto é, você nasce manchado. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, vamos ver a memória. Ele me empareda, e aí é que eu fico... Romanos 3, 23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Outra tradução, da graça de Deus. É mais bonito, me parece, da glória. Romanos 3, 23, por favor. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Privados da glória de Deus. Disse bem, é a Bíblia. Privados. Ou seja, você não tem mais a filiação divina. Para se tornar filho de Deus, fé e batismo. Sim. Então, o pecado original é algo que nos privou de tantas coisas, sim, né? Sim, exatamente. Olha que, gente, olha que esclarecimento bonito, né? Então, a gente está tratando de pecado original, então quando fala que você nasce em pecado original, que nós vamos chegar nisso ainda, mas entendeu? Você nasce privado, você tinha a glória de Deus, e aí você nasce privado disso, o pecado nos privou. E de tudo que a gente acabou de ver agora com Dom Estevão Bittencourt. Agora vamos avançar. Ficou clara a questão da imortalidade? Ficou. Muito bem. Vamos agora para o outro dom preternatural que eles perderam, a impassibilidade. Ou seja, eles não sofriam. Impassio, não sofrimento. Impassibilidade. Como é que a gente sabe que antes do pecado eles não sofriam? Porque a primeira vez que o sofrimento vai aparecer na Bíblia é depois do pecado. Sim. Leiam com atenção os capítulos 1º e 2º do livro do Gênesis, você não vê sofrimento nenhum. Agora, no capítulo 3, depois do pecado, vamos a essa realidade pavorosa, é o sofrimento, aí sim. Ora, a gente conclui que o sofrimento aparecendo somente depois do relato da queda, isso significa que antes da queda eles não sofriam. Sim. Porque os capítulos 1º e 2º não fazem qualquer alusão ao sofrimento. Por favor, a partir do versículo 16, a partir do versículo 16, o porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência dela, vamos deixar um pouquinho ali de lado, porque é o proto-evangelho, é a primeira vez que se fala do evangelho, dizem os padres da igreja, o primeiro anúncio, né, da vitória de Deus Todo-Poderoso sobre o inimigo, porque aqui é o monólogo do Senhor Deus com a serpente. Vamos deixar um pouquinho mais para frente e vamos tratar agora só do sofrimento do homem e da mulher. Por favor, versículos de 16 até 19.
Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Veja, isso é consequência do pecado. Antes não tinha. Então, o homem era impassível, isto é, não sofria. Era um dom preternatural, ele perdeu. Perdeu todos os dons preternaturais. Perdeu também o dom sobrenatural da filiação divina. Só que, com a fé e com o batismo, você restabelece a condição de filho de Deus. Mas os dons preternaturais, veja, a alma é imortal, mas vamos passar pela morte, como consequência do pecado. Lembra-te que és pó. Sim. Integridade, ausência de concupiscência. Perdemos. A concupiscência, ela vai caminhar conosco até o fim da vida. Vamos à primeira carta de São João, para a gente ver que não restabelecemos nem com a fé e com o batismo o dom preternatural da impassibilidade, porque esse dom está presente na minha, na sua, na vida de todo mundo. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16 a 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Perfeito. Então, acho que nós terminamos a abordagem dos dons preternaturais. Sim, sim. Gente, muito especial o programa de hoje. Entramos em cheio no assunto pecado original e com muita calma vamos respondendo tantos questionamentos. São vários. Eu tenho certeza que na sua cabeça aí, vários questionamentos. Eu estou provocando Dom José aqui por você, mas é preciso ir pouquinho a pouquinho, com calma, a gente vai chegando lá. Mas já me respondeu muita coisa. Eu tenho certeza que tem respondido você também. Deus criou tudo bom. Deus deu ao ser humano dons perfeitos, dons maravilhosos que acabamos de ouvir. E já começamos a entender que fomos privados. Essa palavra que Dom José trouxe de Romanos 3... Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 foi muito importante. Fomos privados da glória de Deus. Na próxima semana a gente continua. Você não pode faltar. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.